Olá, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falarmos, sobre assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bem, hoje, dando sequência, nós vamos continuar a falar sobre o livro do Ernest Renan. Nós temos mais uns capítulos adiante, desse livro, desse escritor, onde nós vamos então abordar assuntos muito interessantes relacionados, sobretudo, sobre religião. Então, hoje nós vamos então continuar a falar sobre religião, do livro do Ernest Renan. Então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das ideias de Jesus acerca do reino de Deus. Quais eram as ideias de Jesus, então? Nós vamos ver que até o momento em que João Batista foi preso, aproximadamente no verão do ano 29, Jesus permaneceu nas imediações do Mar Morto e do Rio Jordão. A temporada no deserto da Judeia era geralmente considerada como a preparação para grandes tarefas, como uma espécie de recolhimento antes dos atos públicos. Jesus se submeteu a isso, a exemplo de seus antecessores, e passou 40 dias na companhia exclusiva das feras selvagens, praticando jejum rigoroso. A imaginação dos discípulos se exercitou muito acerca dessa temporada. O deserto era, segundo crenças populares, a morada dos demônios. Existem no mundo poucas regiões tão desoladas, tão abandonadas por Deus e mais fechadas à vida que a escarpa rochosa que forma a margem ocidental do Mar Morto. Acreditava-se que durante o tempo em que passou nesse lugar medonho, Jesus atravessou terríveis provações, que Satã assustou com suas ilusões, o embalou com promessas sedutoras e que em seguida os anjos, para recompensá-lo por sua vitória, vieram servi-lo. Provavelmente foi ao voltar do deserto que Jesus soube da prisão de João Batista. Dali em diante ele não tinha mais motivos para prolongar sua estada num lugar que lhe era quase estranho. Talvez também temesse estar envolvido nas severidades aplicadas contra João e não quisesse se expor num tempo em que, dada a pouca celebridade que tinha, sua morte de nada poderia servir para o progresso de suas ideias. Ele retornou a Galiléia, sua verdadeira pátria, amadurecido por uma importante experiência e tendo extraído de suas conversas com um grande homem, muitíssimo diferente dele, o sentido de sua própria originalidade. Então Jesus, nós sabemos que ele teve uma experiência no deserto. Isso foi algo que ele viveu naquela época, E essa experiência, na verdade, fez com que ele se fortalecesse, Porque, na verdade, o deserto naquela época era tido como um local totalmente inóspito, e é um local inóspito, um local sem grandes benefícios para a pessoa, mas ele se fortaleceu, Principalmente porque ele foi tentado e resistiu à tentação, óbvio, como sendo filho de Deus, e ele realmente teve uma grande evolução e conseguiu então se tornar uma pessoa ainda mais original como ele era, A influência de João fora mais prejudicial que proveitosa a Jesus. João foi um entrave em seu desenvolvimento. Tudo leva a crer que Jesus tivesse, quando desceu para o Jordão, ideias superiores às de João, e que foi por uma espécie de concessão que cedeu temporariamente ao batismo. Se Batista, cuja autoridade seria difícil não submeter, tivesse ficado em liberdade, talvez Jesus não conseguisse rejeitar o jugo dos ritos e das práticas exteriores. Então, sem dúvida, permaneceria um sectário judeu desconhecido, pois o mundo não teria trocado determinadas práticas por outras. Foi pelo atrativo de uma religião despojada de qualquer forma exterior que o cristianismo seduziu as almas elevadas. Uma vez preso Batista, sua escola foi esmorecendo e Jesus se encontrou em face de seu próprio movimento. As únicas coisas que ele ficou devendo a João foram, em parte, as espécies de lições de prédica e de proselitismo popular. A partir de então, de fato, ele prega com muito mais força e se impõe à multidão com autoridade. Então, por outro lado, nós sabemos que durante o momento que Jesus esteve no deserto, João estava preso. E, na verdade, nós vamos ver que a influência de João ela não foi muito proveitosa a Jesus. Então, na verdade, o fato de João estar preso fez com que Jesus pudesse colocar toda a sua teoria, a sua ideia cristã com muito mais autoridade, Ele conseguiu, então, se desvincular daquela influência de João, E conseguiu, então, pregar a sua palavra, o seu evangelismo com muito mais autoridade.
Parece também que sua permanência junto de João, menos pela ação de Batista que pelo desenvolvimento natural de seu próprio pensamento, amadureceu muito mais suas ideias sobre o reino do céu. Então Jesus, ele conseguiu então fazer uma pregação muito mais autêntica, né? Então sua palavra de ordem desde então é a boa nova, o aviso de que o reino do céu está próximo. Jesus deixará de ser apenas um charmoso moralista, aspirando a encerrar lições sublimes em alguns aforismos vivos e breves. É o revolucionário transcendente que tenta renovar o mundo desde suas bases e concretizar o ideal que concebeu. Esperar o reino de Deus será sinônimo de discípulo de Jesus. Essa expressão reino de Deus ou reino do céu, como já dissemos, havia muito tempo familiar aos judeus, mas Jesus lhe dava um sentido moral, um alcance social que o próprio autor do livro de Daniel, em seu entusiasmo apocalíptico, ousara apenas entrever. Então, Jesus, como ele realmente conseguiu se colocar como sendo uma pessoa que levasse a palavra de Deus e o cristianismo adiante, nós vamos ver que ele vai então levar a boa nova do reino do céu, né? E não apenas como sendo algo moralista, mas como sendo algo que era muito assim, algo muito assim transcendente, né? Algo que o mundo ele jamais tinha visto. Ele conseguiu trazer lições muito importantes, lições inovadoras, né? No mundo tal como está, é o mal que reina. Satã é o príncipe deste mundo e todos lhe obedecem. Os reis matam os profetas, os padres e os doutores não fazem o que mandam os outros fazerem. Os justos são perseguidos e o que resta aos bons é chorar. O mundo dessa forma é inimigo de Deus e dos santos, mas Deus despertará e vingará os santos. O dia está próximo, pois a abominação está em seu auge. O reino do bem terá sua vez. Então é Jesus que vem com esse reino de bem e de amor. O reino que Jesus quer implementar é o reino de paz e de justiça, o qual o mundo é hostil, né, a esse mundo de paz e justiça, e ele então não age de acordo com o bem. O mundo ele age de acordo com o mal, infelizmente. Então as pessoas que querem fazer o bem, elas sofrem muito no mundo, né? Mas Deus ele não vai se calar diante disso e não vai se calar diante do mal. Ele vai realmente vingar os justos, né? O reino de Deus ele vai ter a sua vez. A chegada desse reino do bem será uma grande revolução súbita. O mundo parecerá desmoronado. Estando atualmente em mau estado, para se imaginar o futuro basta conceber mais ou menos o contrário do que existe. Os primeiros serão os últimos. Uma nova ordem comandará a humanidade. Então, na verdade, Jesus ele vai implementar esse reino de paz e amor e ele vai realmente fazer justiça. Agora o mal e o bem estão como o joio e o trigo no campo. O mestre os deixa crescer juntos, mas a hora da ruptura brusca chegará. Então, nós temos que entender que esse reino ele vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde, o reino de justiça de Jesus vai acontecer. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. No próximo, nós vamos dar sequência a esse assunto, né? E nós nos vemos então. Até lá, gente. Tchau, tchau e um grande abraço.